Você já viveu um milagre na sua vida? Você já viu alguma fraude milagrosa? Essa, com certeza, você já deve ter visto, não é? Volta e meia aparece por aí nos noticiários. Mas você acha possível que, por trás de uma fraude milagrosa, surja um milagre verdadeiro? Essa é a questão do filme O Milagre, de 2022, que está passando lá no Netflix e que nós vamos refletir a respeito nesse vídeo. Então, pega aí a sua pipoca e vem comigo! O filme O Milagre, de 2022, ele é um drama religioso com muito mistério que se passa no século XIX, nas Ilhas Midland, na Irlanda, que conta a história de uma menina que consegue se manter em jejum por muitos meses sem sofrer alterações no organismo e sem ficar doente. Por conta disso, a comunidade começa a falar no caso dela como um milagre. A Igreja Católica se propõe a investigar para confirmar se o milagre é real. O filme é baseado no livro do mesmo nome da autora irlandesa Emma Donoghue, inspirado no contexto das garotas jejuadoras do século XIX. O filme foi dirigido por Sebastián Lelio, um diretor chileno que também dirigiu Uma Mulher Fantástica e Desobediência. A nota IMDb é de 6,6 com 43 mil avaliações. A primeira cena do filme é algo estranha, porque mostra o set de filmagem onde se vê parte da casa da personagem da menina Ana, que é a milagreira. É uma espécie de quebra da quarta parede, que parece que está na moda hoje em dia. Essa coisa de mostrar cenários e o know-how por trás do filme, dentro do próprio filme. Isso também acontece com muito mais intensidade no filme A Incrível História de Henry Sugar, que é uma outra história que eu vou trazer para vocês para filosofar a respeito. O fato é que a cena ela vai se transformando de um cenário para uma cena real do filme, e fica bem interessante essa transformação. A história começa quando a enfermeira Libby Wright, representada pela Florence Pugh, é chamada por uma comissão de milagres da Igreja Católica para fazer uma inspeção em uma menina que não se alimenta por mais de 4 meses. Durante essa estadia da enfermeira na casa da menina Ana, ela se envolve em várias situações delicadas, cercada por muitos mistérios e estranhezas. E afinal, depois de todo esse acompanhamento e investigações da enfermeira, será que ela vai descobrir que esse milagre é real? Será que a menina realmente é uma santa? E será que algum milagre vai acontecer ali? Bem, de agora em diante, nós vamos começar uma análise mais profunda do filme com spoiler. Se você ainda não assistiu e não gosta do spoiler, esse é o momento de você pegar a sua pipoca e assistir o filme para voltar depois. Agora, se você não se importa com o spoiler ou você já assistiu o filme, vamos para a nossa pipoca. A enfermeira, ela não é católica e nem religiosa, mas ela aceita a missão. A casa fica na zona rural e a família da menina é bem simples. Com poucos dias acompanhando a menina na casa, a enfermeira percebe que a menina está se alimentando de alguma forma, mas ela não consegue descobrir como. Aos poucos, ela percebe que a mãe alimenta a filha, passando a comida da sua boca para a boca da menina, como um passarinho. E assim, o milagre é desmascarado. A enfermeira impede que a mãe e a família se aproximem da menina. E ela faz amizade com a menina, que conta de forma simbólica que o pai abusava dela. A enfermeira percebe que a mãe da menina, mesmo não dando mais comida, quer forçar a menina a continuar em jejum. Mas ao monitorar a saúde da menina, a enfermeira percebe que ela vai morrer de inanição e fica morrendo de pena da menina, começando a nutrir um sentimento materno que faz com que as duas se aproximem. Assim, a enfermeira ela bola um plano com um amigo com quem ela teve um caso rápido e esse ajuda ela a levar a menina embora dali daquela ilha para ter uma nova vida. A enfermeira adota a menina com documentos falsos como se fosse sua própria filha e seguem adiante. No final, acontece um verdadeiro milagre, que é justamente essa menina Ana ser salva da vida que ela levava lá na ilha com a sua família de sangue, que de certa forma estava obrigando ela a simular aquele milagre e a ficar sem comer, mesmo quando a mãe não estava dando comida na sua boca. Além disso, a enfermeira ela descobriu que a menina tinha sofrido abuso, e isso deu mais força para ela querer tirar a menina dali. Agora vamos para o significado místico e simbólico. Então, o que esse filme pode nos ensinar sobre um milagre? Primeiro, vamos entender o significado da palavra milagre. Essa palavra ela tem origem no latim mirare, que significa digno de admiração, estranho, maravilhoso.
O milagre é geralmente entendido como um feito extraordinário que vai contra as leis da natureza que nós conhecemos. Então, aí já começa o primeiro problema. Será que nós realmente conhecemos todas as leis da natureza? Conhecemos todas as leis universais? Provavelmente não conhecemos boa parte delas. Só conhecemos as leis que regem a matéria, que é a física newtoniana. E agora conhecemos um pouquinho das leis que regem a energia, que é a física quântica. Mas isso ainda é tão incipiente que nós não podemos dizer que temos autoridade sobre essas leis. E ainda temos dificuldade de medir essas coisas todas. Até as medidas da matéria, nós ainda temos dificuldade de criar equipamentos capazes de medir. Quanto mais medir as coisas fora da matéria, no nível da energia, no nível quântico. Tem um autor que diz que o milagre é um acontecimento extraordinário regido pelas leis naturais que ainda desconhecemos. Eu não sei quem é o autor, não me lembro, mas ele disse uma coisa muito certa. Não é que ele seja de fato extraordinário ou fora da ordem, é que nós ainda não conhecemos a lei que rege aquele fato, só isso. Um dia, possivelmente, nós seremos capazes de explicar aquele fato pela nossa ciência, pelos nossos equipamentos. Com isso, nós já podemos analisar o filme de forma diferente. De fato, será que é possível uma pessoa viver 4 meses em jejum sem se alimentar de sólidos e líquidos? Será que existe alguma substância universal que pode alimentar uma pessoa com uma constituição física sem que ela precise ingerir alimentos e bebidas? Isso a gente não tem certeza. Mas existe um relato de caso que eu vi no canal do Dr. Gabriel Azzini e que também está lá no Wikipedia, se vocês procurarem, que é o seguinte: em 1965, um homem chamado Angus Barbieri, com 27 anos e 207 quilos, ele procurou um hospital da Escócia para emagrecer. Ele ficou sob monitoramento naquele hospital e ele fez exames constantes e ele conseguiu perder 127 quilos em 382 dias. 127 quilos em 382 dias. E como ele conseguiu isso? Ficando em jejum. Ele ficou em jejum, não foram 4 meses não, foi mais de 1 ano que ele ficou em jejum. Essa história, ela entrou para o livro Guinness Book, que é o livro dos recordes, na edição de 1971. Mas qual é a diferença do Angus para a menina do filme, a Anna? É que o Angus, ele tinha uma reserva de energia no corpo de mais de 100 quilos, enquanto a Anna, ela era bem magrinha, uma menina, quase sem nenhuma reserva de energia. Isso não podia dar bons resultados, certo? Claro que naquela época se sabia menos ainda sobre jejum e quais os impactos disso no corpo. Mas, pensando racionalmente, era muito improvável que ela conseguisse se manter milagrosamente sem nenhum alimento, mesmo que ela não fizesse nenhuma atividade física para gastar energia. Ainda que ela ficasse deitada na cama, sem fazer absolutamente nada, ela estaria gastando energia só para se manter viva. A probabilidade de ela estar cometendo uma fraude era muito grande. E de fato, a história do filme era uma fraude. Não da menina, mas dos pais, né, talvez. Assim, o milagre da menina, que se alimentava de luz, foi por água abaixo. E assim como tantos outros milagres, que nada mais são do que tentativas de pessoas chamarem atenção para si mesmas. Bem, eu vejo essas tentativas de pessoas dizerem aí aos 4 ventos que realizam milagres como formas de elas terem os seus 15 minutos de fama e serem reconhecidas. Mas por que uma pessoa precisa tanto de reconhecimento das outras pessoas? Por que ela quer ser especial? Porque as pessoas precisam de amor. E muitas vezes elas não estão preparadas para dar amor a si mesmas. E também pode ser uma forma de ganhar dinheiro fácil, enganando as pessoas. Isso é bem comum. Mas, por outro lado, nós vemos que aconteceu de fato um milagre na história do filme. Porque a enfermeira acabou tirando a menina daquela vida obscura e triste que ela levava, sendo abusada pelos pais, para uma vida que ela seria valorizada e considerada da forma como ela realmente era, mesmo fazendo milagres. E quantos milagres acontecem na vida das pessoas dessa forma? Não há nada extraordinário, no sentido de quebrar as leis da física, nem as leis universais, até hoje conhecidas. Mas é extraordinário porque causa mudanças internas em situações que pareciam irreversíveis. E essa é a grande lição do filme O Milagre. É a de percebermos as situações em que temos dificuldade, pedirmos ajuda para um ser divino que nos inspire e que nos guie pelo melhor caminho. E quando menos imaginamos, a situação se resolve,
sem que a gente precise interferir, como se o universo estivesse conspirando a nosso favor, como se aquela divindade, para quem nós pedimos, realmente nos ouviu e movimentou todas as forças do universo por meio das pessoas e das situações normais da vida para atender o nosso pedido, a nossa oração. No meu livro, Um Trem para o Passado, O Sonho, que é o volume 2, a personagem Andrea, ela passa por uma situação parecida. Ela tinha muitas dúvidas sobre seus pais serem realmente os seus pais biológicos, ou se ela era adotada. Então, ela começa a investigar a respeito. Começa a desejar do fundo do coração que a verdade aparecesse. Ela nem mesmo faz um pedido para uma divindade, porque, no início, ela nem acredita tanto nisso. Ela quer tanto saber que a vida traz essa resposta para ela. Se você quiser saber o final dessa história da Andrea, se ela é adotada ou não, é só você procurar o livro lá na Amazon ou no Google Books. Tem o link aqui na descrição, tá bom? Em um próximo vídeo da série Universo Transcendente, eu vou contar um exemplo real de um milagre que eu vivi recentemente no ano de 2022. Espero que você também tenha vivido milagres como esse na sua vida. Se você viveu, conta aqui para nós nos comentários. Vamos espalhar para o mundo esses milagres, como forma de motivar as pessoas a se conectarem com a sua divindade interior. E essa é a nossa reflexão sobre o filme O Milagre. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like iluminado, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com seus amigos e de deixar os seus comentários, tá bom? Desejo a você e a todos os seres uma vida plena com muita luz. Que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!